Fala galera, vamos encerrar o nosso estudo bíblico hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre uma das armas mais poderosas que nós temos, né? Que é a oração. Então, sem demora, vamos pro texto e depois no final eu me despeço de vocês, tá bom? No verso 18 de Efésios 6 diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Galera, Paulo aqui ele está encerrando praticamente esse texto, né, da armadura de Deus, falando sobre a oração. Olha como que é importante nós estarmos em oração. E não é uma oração simples, é estar em oração o tempo todo. Porque olha o que o texto diz. Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Nós temos uma arma chamada oração, certo? Em toda oração e súplica. E olha que ele vem falando. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. É orar um pelo outro. Então, se você está passando por alguma dificuldade, ora. Se você está passando por algum momento de tristeza, ora. Se você está sendo perseguido no trabalho, ora. Se você está tendo crise de ansiedade, ora. Se você está tendo depressão, ora. Se você está passando por qualquer dificuldade, se você está alegre, ora. Por quê? Porque às vezes na alegria o diabo começa a deturpar a nossa mente. Então, em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, estejam em oração. E olha a importância, orar um pelos outros. Orar, né, interceder em todo o tempo pelos santos, perseverar pelos santos. O que é isso? É orar um pelos outros. Vamos orar pelos irmãos da igreja, pelos nossos líderes da igreja, pelos nossos irmãos perseguidos, que nós possamos nos unir, né, sabe? Esses dias a gente estava na igreja lá e a gente lembrou de um texto, né, onde Fernandinho até fez uma música, né, onde Jesus ele ora a Deus dizendo que para a gente sermos um, como ele é um com o Pai. Para quê? Para que o mundo creia que Deus o enviou. Nós precisamos ser um. Então Jesus estava clamando a Deus, né? Estava orando a Deus para que nós possamos ser um. Então olha a importância da unidade da igreja. Então olha o que Paulo está falando aqui, para a gente orar um pelo outro. Sabe, às vezes a gente abre a internet, a gente vê muito cristão falando mal de cristão, a gente vê pastores falando mal de pastores. E ao invés disso, Paulo nos orienta a fazer o quê? A orar. Então vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos nossos pastores, não só pelos nossos pastores, pelo meu pastor, mas vamos orar por todos os pastores. Vamos orar por todos os cristãos. Pô, tem cristão perseguido, tem cristão sendo mortos, sabe? E às vezes a gente perde o nosso tempo, às vezes fazendo vídeo na internet, atrás de like, porque a gente sabe que, né, a fofoca, o like, gera like. Então às vezes é muito mais fácil, dá muito mais engajamento, né, falar mal, sabe? Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta a orar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder pelos outros. Beleza? Então esse vídeo bem curtinho falando sobre a oração, a importância de nós orarmos todos os tempos, em todas as circunstâncias. Beleza? Não deixar de orar. Nós precisamos criar o hábito. E eu falo isso por mim mesmo. Cara, como que é difícil às vezes você separar às vezes um tempo todo dia para orar. Não só um tempo todos os dias, mas orar em todos os tempos, em todo o tempo, sabe? É difícil. E eu sei essa dificuldade. Então isso, quando eu falo para vocês, eu estou me cobrando e me colocando no lugar também de oração. Cara, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, sabe? Então assim, nós precisamos entender e nós precisamos buscar. Vamos pedir a Deus para que nós possamos mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso hábito de oração. Beleza, galera? Então, estamos finalizando esse estudo bíblico sobre batalha espiritual. Claro que existem muitas outras coisas, mas isso eu falo para você, a gente vai aprendendo com a Bíblia. Então, leia a Bíblia, estuda a Bíblia. Todos os dias nós aprendemos coisas novas com a Bíblia, certo? Então, eu te aconselho muito, não deixe de ler a Bíblia. Busque sempre a Bíblia, certo?
Então, batalha espiritual, ela é ampla, mas aqui eu coloquei nesse estudo, né, talvez os principais pontos sobre batalha espiritual. E eu tenho certeza que a partir desses pontos de batalha espiritual, a gente vai conseguir lidar e entender melhor sobre esse assunto. Beleza, galera? Então, assim, se você não assistiu todos os vídeos, te convido a assistir. No YouTube tem uma playlist lá com todos os vídeos em ordem, beleza? No Instagram eu não consegui, galera. Eu sou muito leigo nesse assunto de tecnologia, tá? Mas no Instagram também tá todos os vídeos. Não sei onde você está assistindo, onde fica mais fácil para você assistir, tá bom? No YouTube tá mais organizado, beleza? Se você quiser assistir todos os vídeos lá em sequência, tá mais organizado que no Instagram. Mas no Instagram também tá em ordem, é só você olhar o títulozinho que tá embaixo. Beleza, galera? E peço para você, se você não me segue aí e compartilhe esse vídeo, comente, deixe a sua opinião, o que você achou, o que poderia ter acrescentado, o que você discorda, pode ter, fique à vontade, deixe nos comentários, tá bom? E não deixe de compartilhar, se você gostou, compartilhe aí seus grupos de igreja, seu grupo de família, seus amigos, beleza? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Abração, valeu!